Boa noite. A Denilson Ferreira, o homem supostamente envenenado após comer um açaí, e a família dele procuraram o Jornal da Clube para falar sobre o caso que mobilizou a Polícia Civil em Ribeirão Preto. Após 10 dias de internação sob a suspeita de envenenamento, o técnico em refrigeração hoje fala como se apenas tivesse passado por um susto. Todo dia eu falei, e a minha alta, já é agora? Era isso que eu falava pra eles. Eu falei, rapaz, você me dá. Eu falei, só não tem como eu ir embora daqui porque eu tô no segundo andar aqui, é alto, não dá pra sair pela janela. Mas era a minha conversa. Graças a Deus, não passaram um comprimido pra me comprar. Mas o caso é sério e ainda não teve um desfecho. Então o próprio Adenilson conta o que lembra do dia em que consumiu açaí e acabou internado correndo risco de morte. Eu fiquei lá do outro lado da rua, esperando ela dentro do carro. Como já estava tudo pago, ela só foi lá e retirou. Voltando, esperei ela lá, ela entrou no carro. Ela já abriu o açaí pra mim, abriu na minha frente. Olha, amor, come. Eu falei, não quero agora não. Ela falou, come, amor. Aí ela me entregou o açaí, depois eu fechei. Só que eu realmente não queria. Já coloquei lá do outro lado do portão, que ela já estava lá de dentro. Depois demorou um pouquinho. Ela voltou, depois pegou o açaí e entrou pra dentro. Eu tinha ido lá buscar um carro, voltei pra casa, passei direto, fui lá na geladeira, peguei o meu açaí. Tava lacradinho, normal. Igual a gente pegou lá na saiteria. Tava lacrado, eu mesmo abri ele, comecei a comer. Senti o gosto ruim. Mandei mensagem pro meu irmão. Uma preocupação dividida com a família, principalmente o irmão Aleilson, que participou de cada instante do socorro da vítima. Uma história que ele atribui à fé e ao sobrenatural. Talvez isso não tenha tanta repercussão, tá? Mas o que eu posso te dizer é que há uns tempos eu vinha desacreditando de Deus. Momentos depois eu vi ele ser transferido para o outro hospital, com médicos e enfermeiros entrando na ambulância 4, se eu não me engano. Então, assim, e muitos comentando que não sabia se ele ia realmente escapar. Eu fiquei desesperado e eu pedi uma prova a Deus. Chegou um momento em que eu fiquei sozinho, eu perguntei, Deus, se o Senhor realmente existe, tira meu irmão dessa, sem nenhuma sequelas. Da parte criminal, o caso ainda depende da análise pericial do conteúdo do copo de açaí. A polícia já tem uma pessoa suspeita a ser indiciada, mas aguarda a comprovação científica se de fato foi chumbinho que causou a internação de Adenilson. Eles só falaram que tinha suspeito, mas também não divulgaram nada, tá? Não divulgaram, então assim, tá muito em aberto ainda. E para a gente, depois da outra entrevista, depois de tudo se concluir, aí a gente pode pedir desculpa a quem merecer desculpa e pedir que pague aquele que merecer que pague. A vítima defende a companheira Larissa Batista de qualquer suspeita. Todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fiz mal pra ninguém, Relacionamento com ela normal. Muito bem. Todo mundo sabe, eu é a pessoa que eu mais amo. Tipo assim, eu também quero que tenha um desfecho, quero entender tudo o que aconteceu, porque eu não sei. Não tem motivo nenhum para isso ter acontecido comigo. Eu falei com ela, ela falou para mim que nunca faria isso comigo. Até porque eu não entendo. Aqui no estado de São Paulo, eu tenho minha família praticamente toda aqui, só meu pai que mora no Maranhão. Aqui ela só tem eu, só eu. Você procurar um primo, que seja um familiar assim, um pouco que a gente fala mais distante, não tem aqui, é só eu. Larissa voltou para casa com Adenilson e prefere não falar neste momento. Até que a investigação seja concluída, a família se mostra solidária a ela. Sim, o tempo inteiro acolheu ela. Sempre teve aqui desde do acontecer. Ela já frequentava bastante aqui a nossa residência, a gente frequentava também a residência dele, tá? Depois do acontecido, ela veio para cá para casa, ficou aqui com a gente, tá? Então, assim, ela só saiu no momento em que eu acredito que a advogada dela aconselhou ela a sair daqui para não ficar tendo contato. Eu acredito que tenha sido isso. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E vamos continuar falando sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Felipe Urbinati, que esteve hoje à tarde com a família. Felipe, no final das contas, o mistério a respeito dessa história permanece, né? Boa noite. Boa noite, Ximena, você e a todos que nos acompanham. Definitivamente a palavra é mistério ou suspense. Essa entrevista ela foi concedida lá na casa onde mora o Aleilson, irmão da vítima, também a mãe deles, né? A família, não é a casa do Adenilson, né? A Larissa não estava presente ali, mas ela já está na casa do casal. Ela diz que nesse momento não quer falar. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que na semana passada, a reportagem da
Mariana Robert mostrava a conversa da nossa produção justamente com a Larissa. E ela mesma se colocava ali numa situação de principal suspeita deste caso. E por isso ela não queria falar naquele momento. Agora, com o avanço das investigações, fica ainda mais complexa a situação, sobretudo porque há imagens o tempo todo, inclusive imagens da frente da casa do casal. O único lugar que não tem imagens para serem esclarecidas é dentro da casa deles, aonde os fatos ainda não estão esclarecidos. Como a gente apontou, tudo depende agora do resultado, por exemplo, da perícia, do conteúdo daquele copo de açaí, para saber se de fato era chumbinho o conteúdo do copo que fez com que o Adenilson fosse até internado, corresse risco de morte. Eu perguntei para o Adenilson, então, qual era o sentimento da esposa dele, e ele falou. No primeiro momento, quando ele não quer comer alguma coisa, ele passa aqui em casa e entrega para o meu menino, que tem 5 anos. Já é um costume dele. Já é um costume. Ele não quer comer, ele compra alguma coisa, já entrega para o meu menino, ou ele não quer comer, ele passa aqui e dá para o meu menino. Tá? E assim, ele exclusivamente deixou lá. Não trouxe em nenhum momento. Porque se ele traz, ou se ele consome, no momento que a gente estava indo para o Ribeirão, estava indo eu, ele, meu irmão e meu cunhado. Então, os 4 homens da família que viviam aqui nesse momento estavam se deslocando para o Ribeirão Verde. Se o meu menino consumisse açaí, não ia ter ninguém aqui para socorrer ele. Se ele provasse açaí, ele teria passado mal dirigindo. Então, uma tragédia maior poderia ter acontecido. Bom, o que você acompanhou aí, na verdade, foi a entrevista do irmão do Adenilson, contando algo que é muito interessante, porque olha só como são as coisas do acaso. O Adenilson tinha esse costume de sempre deixar sobremesas, deixar algo para o sobrinho dele. E por pouco ele não compartilhou justamente esse açaí que causou mal à vítima. Mas agora vamos ouvir o que o Adenilson falou a respeito do sentimento da esposa dele, a respeito também desta suposição de que ela é apontada como uma das pessoas que podem ter mexido no açaí. Muito medo ainda por conta de tudo que aconteça, só que ela fala pra mim que nunca faria isso comigo e com ninguém. Nunca imaginei que ela faria uma coisa dessa. Nunca passou pela minha cabeça. Até porque, igual eu falo, é a pessoa que eu mais amo. Até tiver um desfecho. Pois é, esse é o desfecho aguardado não só pela família Ferreira, mas por toda a Ribeirão Preto e a macro-região, porque o caso chamou muito a atenção. A gente tem que deixar muito claro também que quando o Jornal da Clube recebeu em primeira mão esse caso, foi procurado também pela loja de açaí e um dos representantes fez questão de separar imagem por imagem. Aqui no Jornal da Clube você tem visto, aliás é um caso emblemático, mostra como hoje qualquer tipo de crime pode ser solucionado justamente com a ajuda da tecnologia. Cada passo do que aconteceu naquele dia 5 de fevereiro está registrado em câmeras de segurança. A loja de açaí consegue mostrar até mesmo como era confeccionado o produto. Mostra os 2 copos da Larissa e do Adenilson sendo produzidos, depois sendo jogado no lixo, retirado do lixo, tudo para dar a mais clareza possível. Ximene, o certo é que o Jornal da Clube vai continuar acompanhando esse caso passo a passo e todas as novidades você vai acompanhar aqui com a gente. É com você agora. Com certeza, né, Felipe? Até porque a polícia, neste momento, desconsidera a contaminação desse açaí dentro dessa loja. A gente segue acompanhando o caso e todas as informações aqui no Jornal da Clube. Boa noite, obrigada.